a Tupã e todas as suas plataformas estiveram acompanhando na Câmara de Vereadores do Tupã-Ciretã uma sessão que aquela instituição realizou solene em homenagem ao Outubro Rosa, né? Na oportunidade foram homenageadas a voluntária Eli Missal e a paciente Marinês Dias Bernardo, ambas indicadas pela própria Liga Feminina de Combate ao Câncer, de acordo com o que a legislação estabelece. A homenagem à voluntária Eli reconheceu seu trabalho incansável e dedicado à Liga, onde há muitos anos atua com carinho, empatia e comprometimento em prol das pessoas em tratamento com o câncer, ou contra o câncer, né? Contribuindo para o fortalecimento das ações solidárias e apoio da entidade do município. Já a paciente homenageada deste ano, a Marinês Dias Bernardo, foi escolhida pela Liga por sua força, coragem e exemplo de superação, representando todas as pessoas que enfrentam a luta contra o câncer com determinação e esperança. A cerimônia ocorreu no plenário da Câmara João Manuel do Nascimento, né, ali na Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência de Carlos Augusto Bruno de Souza, o Guga, né, presidente da Câmara, ele que é vereador pelo Partido Progressista, e integra a programação alusiva ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama. Os vereadores de Tupã-Ciretã foram os primeiros a realizarem as homenagens, né? O primeiro vereador a se manifestar foi o Benezer José Cancião, Chico Cancião, do Partido Progressista. Cumprimento as autoridades que compõem a mesa, demais autoridades, já mencionadas pelo protocolo, colegas vereadores, senhores, senhoras, boa noite. Hoje, esta casa abre suas portas para um momento de profunda emoção e reconhecimento. Celebramos o Outubro Rosa, mês que simboliza a força, a luta e a esperança de milhares de mulheres. O rosa que colore esta noite representa muito mais do que uma campanha. Representa a vida de cada mulher que não desistiu, que encontrou dentro de si uma coragem que inspira todos nós. Hoje, queremos prestar nossa homenagem a todas as mulheres que enfrentaram e enfrentam o câncer de mama, com fé, garra e dignidade. Cada uma é um exemplo de coragem, um verdadeiro testemunho de que a luta pela vida é sempre valiosa. Homenageamos também as famílias que caminham lado a lado, oferecendo apoio, força e carinho nos momentos mais difíceis. E rendemos nosso respeito aos profissionais da saúde, que com competência e sensibilidade tornam-se parte desta caminhada, muitas vezes como amigos, confidentes e anjos de jaleco. Que esta noite sirva para reforçar o poder da união e do amor, que o exemplo dessas mulheres continue a nos inspirar a valorizar a vida, a cuidar uns dos outros e acreditar que sempre há esperança, mesmo nos dias mais desafiadores. Que o rosa deste mês não se apague com o fim de outubro, mas permaneça aceso em nossos corações como um lembrete de que a vida é o bem mais precioso que temos. Deixo aqui o meu reconhecimento e a minha gratidão. Gratidão às mulheres que lutam, às que venceram e às que continuam a nos ensinar com a sua força silenciosa e admirável. Um carinhoso abraço a todos os presentes, que Deus abençoe cada um de vocês. Esta é a manifestação do vereador Benezer José Cancião, Chico Cancião, do Partido Progressista, ele que foi o primeiro dos vereadores a se manifestar na sessão solene Outubro Rosa, que a Rádio Tupã transmitiu ao vivo em todas as plataformas. Na sequência, o protocolo convidou
para se manifestar, e se manifestou, o vereador pelo PL, Benhur Lucídio Terra. Os presentes, me sinto orgulhoso, emocionado de estar aqui num momento tão oportuno. E quero quero dizer a vocês, meninas que desempenham e desenvolvem esse trabalho de coração, de alma, que quero conhecer intrinsecamente esse trabalho. Por favor, me coloquem na agenda de vocês, porque eu quero conhecer esse trabalho mais de perto. Professora Fátima, minha eterna diretora. Marinês, exemplo de garra, luta, exemplo de mulher empoderada. Professora Eli, também tenho muitas lembranças maravilhosas da senhora e da professora Fátima, e que eu levo comigo até hoje para a escola Dr. Flori Druck Cruel, que vai completar 20 anos de trabalho naquela escola. Vocês, eu posso dizer que eu levo exemplos de vocês. Presidente Guga, que capricho, que ambiente gostoso, sereno, limpo. Quando eu falo em limpo, é a alma limpa, sem ressentimentos, sem trazer a amargura e o veneno de coração. Quando a gente entrou aqui, eu particularmente, presidente Guga, me senti muito bem. É algo, posso dizer até espiritual. Talvez muitos anos eu não sentia. Presidente Guga, parabéns pelo capricho, parabéns pelo carinho e pelo respeito deste evento, e tenho certeza que os próximos e precisam ser muito melhores do que este. E esta é a máxima. Prefeito Gustavo Terra, meu querido amigo, que vem desempenhando sua função em Tupã-Seretã com maestria, meu muito boa noite. Sem mais delongas, falar o quê do trabalho e do exemplo dessas meninas? Não tenho o que falar. E também, para a gente, especificamente para mim, é um exemplo de que qualquer problema que eu tiver, quando eu olhar para o lado e ver a história de vocês, a tua história, Marinês, agora, tem como passar. Tem que ter um jeito, uma maneira de passar, de sobrepor. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias, e que Deus abençoe a todos nós. Para finalizar, vocês observem a todos, meus queridos colegas vereadores, não temos uma mulher. Precisamos ter representatividade na Câmara de Vereadores, na política, no bairro, assim como vocês fazem na Liga, precisamos também ter na política. Porque se os bons não assumirem, os maus tomam conta. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vereador pelo PL, Benhur Lucídio Terra, foi o segundo a se manifestar a convite do protocolo, né? Nós tivemos a primeira participação do Benezer José Cancian, depois o Benhur. Na sequência, o protocolo convidou o presidente da casa, né, o vereador Carlos Augusto Brum de Souza, o Guga,
vereador pelo Partido Progressista, para se manifestar na condição de parlamentar. Boa noite a todos, aos presentes, a toda a comunidade, presentes, a toda a comunidade, aqueles que nos acompanham através do jornal Manchete Digital, através da Rádio Tupã. Agradecer a presença do prefeito no nosso evento de homenagem e de reconhecimento à Liga de Combate ao Câncer, a Eli Missal, as nossas homenageadas de coração, e a ti que eu conheço nesse momento e que traz uma história tão bonita. E nós aqui muito felizes por estarmos frente à Câmara Municipal nesse trabalho de poder homenagear e reconhecer aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa comunidade. Vocês da Liga são esse exemplo. Eu acompanho e vi o desenvolvimento da Liga, porque minha mãe também, a Laura Souza, acompanhava e participava, e era do Rotary, enfim, e desde lá já se fazia um trabalho. E que esse trabalho só vem numa crescente, e que vocês fazem essa diferença na nossa comunidade. Também agradecer aos produtores rurais que fazem, a Liga faz essa campanha do soja, e eles que há muitos anos vêm silenciosamente colaborando, ajudando para dar esse engajamento junto à comunidade de Tupanciretã. Eu sempre tive e continuo um enorme apreço pela Liga. E isto numa instituição que tem mais de 46 anos. E desde a sua fundação, aqui eu tenho anotado, em 8 de outubro de 79, vem ajudando pessoas que estão precisando. Eu serei e sou apoiador de vocês daquilo que estiver ao meu alcance para ajudar a Liga a continuar esse trabalho tão bonito na nossa comunidade. Quero saudar em especial, então, a Eli Missal, né? Um parabéns pela entrega, generosidade, dedicação desta professora hoje aposentada, que deixou o seu legado na sua profissão e hoje, com a alma, deixa o seu legado no coração dessas pessoas que tanto precisam dessa ajuda. Também saudar a Marinês Bernardo, que após 2 episódios de câncer, está aí, firme, forte, dando o exemplo a outras pessoas que estão nessa luta, essa luta difícil de enfrentar, que depende muito da garra, da força, da vontade de vencer, de pedir ao Criador para que ajude, e a família em volta, ajudando. Então, a todas as pessoas envolvidas com a Liga, nós, vereadores da Câmara Municipal de Tupanciretã, temos esse momento de agradecimento a vocês, e em especial do reconhecimento desse trabalho. Como viram no decreto, na lei, eu era prefeito, né? Assinamos o primeiro termo de fomento junto à Liga, mas o que me traz a relembrar aqui é o saudoso e amigo vereador Carlos Oliveira dos Santos, que tanto lutou também pela Liga, nos buscava junto a nós esse fomento, colocar no calendário de eventos esta festividade, este evento da Liga, em homenagem à Liga, que se tornou lei. E a gente ficou muito feliz, e Deus me permitiu que hoje, como presidente da Câmara Municipal, faça essa homenagem a vocês. Quero afirmar a todos vocês, sendo político, não sendo político, enfim, representando um órgão público ou não, eu sempre estive presente naquilo que foi possível estar junto a vocês. De forma muito pessoal, quero dizer a vocês
da dificuldade quando uma família se encontra com um momento de doença de um familiar. É bem complicado. Esta doença não só atinge a pessoa, mas sim a toda a família. E eu não posso deixar de me reportar, a minha esposa, para aqueles que sabem, está também passando por um câncer de mama. Nós estamos aí engajados com a família inteira, né, naquela força, mas que eu vejo e que me chama mais atenção é que eu vejo uma mulher que está ali ao meu lado a cada dia mais forte, com mais coragem, com mais persistência. E isto torna-nos vencedores. Você é uma vencedora que está representando a todas essas pessoas que passam por este momento. Parabéns. E leve daqui no coração um reconhecimento muito especial. E pedimos que as mulheres, nesse mês de outubro, façam o seu exame. Aquelas que estão em casa nos ouvindo, façam esse exame tão importante. A Secretaria de Saúde disponibiliza exames. Existe esse trabalho. Nós temos aqui a Alana também, que tem a Sedite, a Quinto Panciretã. Vá lá, uns minutos e faça este exame. Tão importante, tão necessário e que evita tantos problemas. Então, para complementar, nós acreditamos sim que todo este cuidado que a Liga faz evita muitas e muitas mortes em Tupanciretã ao longo desses anos. Quando a gente faz essa homenagem agora em outubro, e a gente fala da Liga de Combate ao Câncer de Mama, mas lembramos-nos que são 12 meses no ano que a Liga trabalha. Atende homens e mulheres, mulheres e homens. E isto é um trabalho maravilhoso de pedir. Então, que Deus abençoe, que Deus ilumine a cada um de vocês por esse trabalho que vocês fazem para Tupanciretã, que nós temos aqui, junto com os colegas vereadores, o maior orgulho e o maior gratidão. Esta é a palavra, gratidão, por tudo que vocês fazem. E muito obrigado, e obrigado a Deus por ter essa oportunidade de homenageá-las. Carlos Augusto Bruno de Souza, presidente da Câmara de Vereadores. Bem, nós tivemos aí a manifestação do vereador Carlos Augusto Bruno de Souza, presidente da Câmara de Vereadores, né, que durante a sessão solene do Outubro Rosa, assim se manifestou, como seus demais colegas, né, o Chico Cancian, depois o Benhur, depois o presidente da casa, com transmissão ao vivo pela Tupã e suas plataformas. A gente está recuperando parcela daquele evento. Também se manifestou o vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Claudimiro Cordeiro dos Santos, o Nenê. Complementar a mesa em nome da professora Fátima, que representa aqui a Liga, cumprimento os demais componentes da Liga, saudar cada um e cada uma aqui no dia de hoje. Momento importante onde eu faço a referência aqui dessa lei que foi criada quando eu era vereador ainda aqui, pelo colega, ex-colega vereador, saudoso Carlos Oliveira, que sempre tinha causas bem importantes, que representou muito bem no Legislativo, de diálogo, de importância para a Casa Legislativa de Tupanciretã, deixou a sua marca. Então, referentar aqui é muito importante. Dizer que um dia de homenagem como hoje, é o reconhecimento do trabalho da Liga, né, no mês importante de consciência, de prevenção, de poder prevenir, né, é um contexto de todos. E aqui, olhando os homenageados de hoje, né, a Marinês, que vem da roça, da agricultura, e que, quando se atinge por uma doença dessa, muito mais dificultoso até identificar e poder ali
fazer o seu tratamento. É um exemplo de pessoas de garra, acompanhei lá na época muito bem o quanto lutou, e aqui é uma vitoriosa e serve de exemplo, né, para que nós possamos cada vez mais ter fé e força e que todos se espelhem no ponto de vista de vencer essa doença tão terrível que assola, né. Homenagear aqui a Fátima, como já falei, professora Fátima pelo trabalho, professora Eli, né, e isso demonstra a importância de que nós possamos homenagear, mas também olhar as dificuldades do dia a dia. É importante que nós olhamos no contexto que muitas vezes é tarde para muitas pessoas quando identificam a doença e muitos nós deixam, né? E é preciso se aperfeiçoar no poder público, na saúde, para buscar identificar o mais breve possível, né, para que seja atacado e que seja salvo as pessoas. As doenças que mais matam no nosso país é o câncer, né, e a doença do coração, que é a cardiopatia. Nós precisamos conhecer e termos política. E essa Casa Legislativa tem um projeto de lei aqui que está tramitando, né, para isenção do IPTU. É pouco, mas é importante que mais pessoas possam se enquadrar, porque a nossa lei era muito pequena de enquadramento. Ela está tramitando aqui para que essas duas doenças, são 6 tipos de doenças, mas essas duas que mais, né, pesa e que precisamos ter, de fato, coisas concretas. E é preciso que essa lei seja aprovada, ampliada, com mais amplitude, é o mínimo que nós podemos fazer. Porque muitas vezes as pessoas têm mais poder aquisitivo, mais velocidade para poder se tratar e menos dificuldade na questão financeira. E muitas pessoas de baixo poder aquisitivo, com renda, muito pouca renda, têm muita dificuldade e nós precisamos que essa lei seja o mínimo que nós podemos fazer. Eu quero aqui citar uma outra lei que foi agora lançada semana passada pelo governo federal, de auxílio à diária, né, para as pessoas que estão se tratando, né, do câncer. No momento que você identificar e começou a tratar, ela vai ter auxílio da diária de R$150 para alimentação do dia. Vocês sabem que tem pessoas que têm dificuldade, essa diária vai existir, se tocar e ficar 15 dias, ela vai ganhar os 15 dias, se ficar internada em tal lugar para poder fazer o tratamento, ela vai ficar os 15 dias com esse valor, né? Ela também vai ganhar de hospedagem R$150 e R$150 de transporte que vai ser via ao município. Foi recentemente implantado, lançado esse programa e é importante. Eu quero aqui, finalizando a minha fala, dizer que mais do que a prevenção e mais do que Outubro Rosa, é a ação e ter no coração de que as pessoas se coloquem no lugar do outro. Sempre as autoridades se colocarem no lugar do outro. Quando eles se colocarem no lugar do outro, e qualquer pessoa, ele vai errar menos e vai ajudar mais, ser mais solidário. Então, eu deixo aqui na minha fala, no dia importante, parabenizar a organização dessa casa, presidente, os demais que organizaram, de coração dizer que a Liga faz e é reconhecido não só em Tupã, pelo trabalho que vocês fazem, e é preciso ter mais entidades do nível que vocês fazem para a vida das pessoas. Então, contem com este vereador e tenho certeza que todos esses vereadores, colegas dessa casa, têm o mesmo entendimento para que possamos, juntos, lutar mais de políticas públicas para a vida das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Claudimiro Cordeiro Santos, o Nenê, do Partido dos Trabalhadores, se manifestou também lá no plenário durante a sessão solene do Outubro Rosa, que teve cobertura, transmissão ao vivo da Rádio Tupã e todas as suas plataformas. Na sequência, foi a vez do vereador pelo PSB, o Eduardo Almeida, convidado pelo protocolo, se manifestar aos lá presentes e à audiência da Tupã. Nosso prefeito Gustavo Herter Terra, nossa primeira-dama Bárbara, nosso comandante da brigada, o Emerson, e todos aqui presentes. Maria Inês, eu ali olhando o teu vídeo, me veio na cabeça, como o nosso
presidente Guga falava, quando a gente enfrenta esse problema na família, eu ali me lembrava de quando aconteceu com a minha sogra, quando nós descobrimos o câncer dela. Eu até fiquei ali, Guga, emocionado e me lembrando do quanto foi dolorido e de quanto nós corremos contra o tempo para tentar salvar. Mas não foi nada fácil essa luta e acabamos perdendo. Eu vi a minha mulher chorando dia e noite, não comendo. E isso nos afetou muito, Guga, como tu falou. E é só a gente vendo e passando que a gente toma a dor dos outros. Então, Maria Inês, eu te dou os parabéns por tu ter enfrentado essa luta e não ter desistido, porque 50% é o psicológico da gente. E os outros 50% é fé. E a gente contar com pessoas igual a vocês da Liga do Combate ao Câncer. E várias outras pessoas que também, de uma forma ou de outra, elas colaboram anonimamente. Eli Missal, quero te dar os parabéns também por tu ser uma voluntária e fazer esse trabalho sem nada receber em troca, só de coração. Isso não tem valor que pague. De coração. Então, Eli Missal, eu te dou os parabéns. E que surja nesta caminhada mais pessoas com um coração igual ao teu. De ajudar sem cobrar nada. Até, às vezes, com um abraço, Eli, essas pessoas com câncer ficam felizes. Então, eu digo e peço para todos aqueles que tiverem condições de ajudar, de uma forma ou de outra, colaborem. Isso é um pedido desse vereador Eduardo Almeida. Rezem por todos aqueles que têm câncer, porque eles precisam de oração também. Seria isso, meu muito obrigado e um parabéns à Liga do Combate ao Câncer. Este é Eduardo Almeida, vereador pelo PSB, que também se manifestou na sessão solene na noite de ontem, sessão solene do Outubro Rosa, que a Rádio Tupã transmitiu nas suas plataformas na íntegra. Na sequência, foi convidado para se manifestar também o vereador pelo Partido dos Republicanos, o Luiz Valmor da Silva França, o Catite, né, que se manifestou. Nós já tivemos aí as manifestações dos vereadores Chico Cancian, Benezer Cancian, depois o Benhur Lucídio Terra, o Chico Cancian pelo Partido Progressista, o Benhur pelo PL, o presidente da casa, falando como vereador, né, o Carlos Augusto Bruno de Souza, o Guga, pelo Partido Progressista. Por último aí, também o Claudemiro Cordeiro dos Santos, né, o Nenê, do Partido dos Trabalhadores. E por último, o Eduardo Almeida, do PSB, que se manifestou. Depois, nós tivemos a participação do vereador Luiz Valmor da Silva França, o Catite, e do Pedro Gelson Salles, do PSDB, que foi o último a se manifestar dos vereadores. Não teve o Vinícius Nájera ainda, do Partido Progressista. Vamos então à manifestação de Luiz Valmor da Silva França, o Catite. Nosso prefeito municipal, querido amigo Gustavo Terra, saudar a Maria Inês, né, uma paciente vitoriosa, né, que lutou muito aí contra o câncer e graças a Deus venceu, com certeza uma grande guerreira, um exemplo, né, de vida para todos aí. Saudar a presidente da Liga, Fátima Savian, professora Fátima, minha querida professora de Educação Física. Saudar a professora Eli, né, também minha professora Antônio Silveira, e graças a vocês, né, aos ensinamentos de vocês, né, estou aqui hoje. Saudar meus colegas vereadores, a imprensa, saudar a todos os voluntários da Liga, familiares, autoridades aqui presentes.
Eu sempre digo, e hoje eu comentava com a Michele, também uma voluntária da Liga, né, Michele? Que eu sou apaixonado, né, pela sessão solene, porque é aqui que se homenageia, que se reconhece o trabalho dedicado que fazem para as pessoas e fazem por Tupã-Seretã. E falar na Liga, falar nos voluntárias, nas que trabalham arduamente, com certeza vocês são umas abnegadas, porque a gente sabe que muitas vezes, quando uma paciente recebe um diagnóstico, Marinês, dizendo que está com câncer, com certeza deve ser um momento de angústia, de aflição, parece que o mundo desaba, né, sobre a pessoa. E muitas vezes são pessoas que não têm um suporte, que não têm um pilar na família. E onde que eles buscam esse suporte? É na Liga, é em vocês, voluntárias, que além de prestarem um trabalho doando alimentos, medicamentos, que são muito importantes, porque muitas vezes são pessoas que dependem dali para manter seu medicamento e o seu sustento, mas buscam em vocês aquele carinho fraterno, aquele amor, aquela dedicação, aquele abraço. Então, com certeza, meus parabéns, professora Fátima, professor Eli, voluntários, pelo esse belo trabalho lindo, importante, e que Deus abençoe todos vocês. E a você, Marinês, e que os pacientes sigam o teu exemplo de luta, de dedicação, de buscar sempre a vida. Meus parabéns a todos vocês, né, por prestarem esse lindo trabalho importante, né, para os pacientes, né. Então, com certeza aí merecem sim esse reconhecimento, né, então, dessa dedicação aqui da Câmara de Vereadores. Então era isso, meu muito obrigado a todos. Luiz Lomor da Silva França, o Catite, vereador pelo Republicanos, se manifestou assim durante a sessão solene Outubro Rosa, que teve a transmissão aqui da sua Rádio Tupã. Nós estamos recuperando parcela da sessão, ela teve 2 horas de duração, a gente transmitiu a íntegra dela em todas as plataformas na noite de ontem, através das plataformas. Na sequência, o protocolo convidou, pelo vereador pelo partido, pelo PSDB, o vereador Pedro Gelson Salles. E meus colegas vereadores, Sua Excelência o Prefeito Municipal, Gustavo Herter Terra, a professora Fátima Savian, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, a homenageada desta noite, a professora Eli Missal e a Marinês. É nesta noite solene que o Poder Legislativo faz uma sessão solene para homenagear a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Falar sobre a Liga Feminina de Combate ao Câncer, professor Eli, a senhora que é uma abnegada em servir a comunidade, junto com as suas colaboradoras, com a Liga, e a Marinês. Marinês, o exemplo teu de força e resiliência, eu vivenciei na minha casa, com a minha mãe, quando diagnosticada com câncer de face, de rosto. E a Liga Feminina de Combate ao Câncer, com um abraço fraterno e amigo, a Marlene muitas noites esteve presente lá, quando ela foi diagnosticada com câncer. Então, este trabalho que vocês realizam é um trabalho que vem contribuir para o desenvolvimento e para a sociedade civil organizada de Tupã-Seretã. Vocês não apenas prestam um serviço, e como bem falasse o vereador que me antecedeu, o vereador Catite, o alimento. É de suma importância, bem como o remédio. Mas, Eli, tu que conhece, nós te conhecemos há muitos anos. O teu trabalho lá na escola, junto com a professora Fátima, já era a Eli que hoje desempenha na Liga um trabalho de família, de carinho, de atenção, de pulso firme, mas num coração grandioso. Esse coração grandioso é o exemplo que és homenageada hoje, junto com a professora Fátima, exemplo de professora e diretoras
É isso que faz com que nós acreditamos em políticas públicas, sim, nos momentos oportunos discutir as políticas públicas. Mas nesta sessão solene, nós temos que reconhecer o trabalho da Eli e a força e a resiliência da Maria Inês, porque vocês são um exemplo para que todos nós consigamos continuar trabalhando e acreditando que é possível, sim, o câncer ser combatido com fé, força, esperança e com um trabalho que vocês realizam, como diz, de coração livre e aberto para toda a nossa comunidade. Vida longa à Liga Feminina de Combate ao Câncer, aos pacientes e à Tupanciretã. Meu muito obrigado. Esse é Pedro Gelson Salles, vereador pelo PSDB, que também se manifestou na sessão solene do Outubro Rosa, que aconteceu ontem, né, na noite, a partir das 20 horas, atrasou um pouquinho lá, 20h10 começou a sessão, e foi até às 22 horas, portanto 2 horas de duração, com um evento bonito que reuniu a comunidade do Tupanciretã, os vereadores e também autoridades. Na sequência, nós tivemos a manifestação do último vereador a se manifestar, né, na noite de ontem, o vereador pelo Partido Progressista, Vinícius Nájera. Boa noite. Cumprimentando o presidente dessa Casa Legislativa, prefeito Gustavo, demais autoridades já mencionadas no protocolo e comunidade presente, em especial a professora Fátima, minha professora, e as voluntárias da Liga de Combate ao Câncer. Hoje, nessa sessão solene, em alusão ao Outubro Rosa, rendemos nossa homenagem a uma mulher que representa o verdadeiro significado da palavra de dedicação. Professora Eli Missal dos Santos, que por quase 3 décadas se dedicou à educação, segue transformando vidas por meio de sua compaixão. Desde 2015, atua como voluntária e vice-presidente da Liga de Combate ao Câncer, levando apoio, empatia e esperança a quem enfrenta uma das mais difíceis batalhas da vida. Nosso reconhecimento e gratidão por ser símbolo de força e sensibilidade em tempos em que o cuidado humano faz tanta diferença. Também prestamos nossa homenagem a Marinês Dias Bernardo, que nos ensina com sua história o verdadeiro sentido da palavra superação. Há 6 anos, Marinês vem enfrentando uma dura caminhada contra o câncer. Não apenas uma, mas 2. Com fé e coragem, sua força é um exemplo de vida, um lembrete em que a esperança é sempre mais forte de qualquer diagnóstico. Marinês, sua vitória é motivo de orgulho para todos nós. Sua presença hoje, nessa sessão, representa não apenas a superação individual, mas a força de todas as mulheres que lutam e vencem todos os dias. Muito obrigado. Vinícius Nájera, vereador pelo Partido Progressista, foi o último dos vereadores a se manifestar. Assim, nós tivemos a manifestação do Vinícius Nájera, de Pedro Gelson Salles, Luiz Valmor da Silva França, Eduardo Almeida, também Claudemiro Cordeiro dos Santos, Carlos Augusto Bruno de Souza, o Guga, Benhur Lucídio Terra e Benezer José Cancian. O Toquinho, né, o vereador Toquinho, não estava presente na sessão em virtude de um outro compromisso que ele tinha exatamente no mesmo dia, não era possível a sua presença, por isso que não ouvimos a manifestação dele. Logo após a manifestação dos vereadores, as homenageadas foram convidadas a se manifestar. A primeira convidada é a colaboradora a Eli Missal. Citadas do protocolo, minhas amigas e companheiras da Liga e queridos familiares. Estou muito feliz de ser escolhida como voluntária de destaque da Liga de Combate ao Câncer de Tupanciretã. Entidade essa que realiza atividade muito importante na nossa comunidade, atendendo 119 pacientes atualmente. Quero agradecer também ao presidente da Câmara, senhor vereador Carlos Augusto Brum de Souza, e demais vereadores, por receber nessa casa tal homenagem.
Para mim receber essa homenagem significa um reconhecimento ao trabalho que desempenho na Liga de Combate ao Câncer, onde oferecemos, junto com as minhas companheiras que ali estão, apoio, carinho, amor e cuidado a quem luta com essa doença tão difícil de enfrentar. Agradeço também a minha querida família, que sempre está presente, me apoiando e auxiliando, sempre que possível, nas atividades que a Liga realiza, né, sinalizando solidariedade àquele que precisa. Nesta noite tão importante, assumo o compromisso de continuar trabalhando comprometida com a missão de ajudar a quem mais precisa. E aqui aproveito a oportunidade para convidar os senhores vereadores, né, que o Benhur solicitou que a gente agendasse. Não precisa de agenda, vocês podem chegar, né, lá na nossa casa, na Liga, que serão bem recebidos e poderão conhecer melhor o nosso trabalho que lá é realizado. Tá? Um trabalho de amor, de dedicação, né? Eu me sinto muito feliz de poder dispensar um tempo da minha vida em prol daquele que necessita de cuidado. E, com certeza, faz mais bem para nós do que para quem recebe. E eles estão sempre nos retribuindo com muito carinho o bem recebido. Encerro as minhas palavras, a minha fala aqui com o seguinte pensamento de Cecília Meirelles. A vida é breve, mas cabe nela tudo. O riso, a dor, o amor e os sonhos. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigada a essa casa pelo reconhecimento. Me sinto muito lisonjeada com essa bela homenagem. Obrigada. Bem, essa é a homenageada Eli Missal, que teve o microfone colocado à sua disposição para ela se manifestar. Né? Ela também recebeu uma placa, flores e um mimo, um presente. A outra homenageada, a paciente, né, a Marinês Dias Bernardo, falou na sequência aos lá presentes e a quem estava acompanhando através das plataformas da Tupã. Em nome do presidente da Câmara, vereador Carlos Augusto Brum de Souza, cumprimento todas as autoridades e pessoas citadas no protocolo. Sou Marinês Dias Bernardo, 40 anos, filha de Horacília Polônia Bernardo e Miguel Dias Bernardo, em memória. Tenho um filho, Eduardo Maquir Bernardo dos Reis. Estou muito feliz em ser escolhida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, Tupanciretã, para representar os pacientes oncológicos dessa entidade. Estou cadastrada desde 2019, quando tive câncer de útero. Realizei 12 ciclos de químio e 29 radioterapias. 8 meses se passaram e veio metástase pulmonar. Fiz lobectomia e amparada pela Liga Feminina com medicamentos, suplementos e até presentes de mantinhas para os dias frios e muito sofridos com a químio. Estou em remissão da doença. Fazem 2 anos e sempre agradecendo a Deus primeiramente por me permitir abrir os olhos todas as manhãs, junto com meu filho, fiel companheiro. Por ele, lutei muito para viver. Agradeço muito a minha família, meu bem maior, e em especial a essas mulheres maravilhosas e dedicadas da Liga de Combate ao Câncer, que estão sempre fazendo a diferença em nossas vidas. Sem elas, com certeza, seria muito diferente. Também quero agradecer ao setor da saúde do município,
pelo pronto atendimento na parte do transporte. Para finalizar, quero agradecer às pessoas de nossa comunidade que contribuem financeiramente com esta entidade, Liga Feminina, e pedir aos vereadores que também levem recursos para a nossa Liga, que hoje atende em torno de 117 pessoas acometidas por essa doença tão sofrida. Uma frase: só sabe da dor quem por ela já passou. Muito obrigada. Marinês Dias Bernardo é a paciente homenageada na sessão Outubro Rosa, que aconteceu ontem à noite na Câmara de Vereadores e que teve a transmissão aqui da sua Rádio Tupã. Assim, nós ouvimos os vereadores que lá se manifestaram e as duas homenageadas, a Eli Missal e a Marinês Dias Bernardo. Também foi convidado a se manifestar o líder do Executivo, que estava lá presente, o prefeito Gustavo Herter Terra. Uma noite importante. Meus cumprimentos ao anfitrião, presidente dessa casa, vereador Guga, e no seu nome eu cumprimento aos demais edis aqui presentes, grandes amigos, e também, falando em grandes amigas, eu quero externar e estender os meus cumprimentos a essas 3 grandes amigas aqui homenageadas, 2 homenageadas e a nossa querida presidente da Liga, a Fátima, Marinês, a Eli, e em seus nomes cumprimentar a essas abnegadas, dedicadas, guerreiras, incansáveis, representantes e voluntárias da nossa Liga de Combate ao Câncer de Tupã-Seretã, que há muitas décadas e felizmente se renova, tem feito um trabalho ímpar, auxiliando a combater essa doença que chamamos e consideramos de covarde, que acomete todos, ou quase todos os seres humanos, de alguma maneira, por todo o planeta, e que, se foi descoberta a cura, ainda está restrita a alguns segmentos da ciência, que por interesses possivelmente financeiros não nos dão acesso, e que temos que reiteradas vezes, permanentemente, gastar bilhões em medicamentos, tratamentos, e que infelizmente muitas vezes não levam a tão desejada cura. Também meus cumprimentos à primeira-dama, na pessoa da qual cumprimento a todos os demais servidores municipais e membros da comunidade Tupã-Seretã. Eu, há poucos anos, minha querida Marinês, também, por insistência da minha esposa, fui fazer check-ups de rotina e descobri um câncer. Classe 5, maligno, agressivo, enfim. E mesmo sem acreditar muito, né, fui fazer exames comprobatórios, fiz o tratamento, fiz a cirurgia, extirpei esse câncer, assim como tu, e após novos exames constatei, felizmente, a cura. E essa cura, eu tenho certeza, e te passo essa mensagem, essa cura não é só medicamentosa, não é só científica. Eu tenho certeza que essa cura é divina, essa cura é energética, quântica. E eu tenho certeza também que tu estás curada ou em vias de. Como falei, uma doença covarde, eu já havia estudado muito sobre essa doença, mas só quem passa por isso tem a dimensão do que está passando. Por isso, as senhoras que tanto se dedicam nessa doença, acredito que algumas possivelmente tenham passado, mas felizmente muitas não. Essa doença, se é que se pode dizer que tem um lado positivo,
se é que se pode dizer que tem um lado positivo, ela faz com que nós passemos a dar valor a coisas que até então não dávamos e faz com que deixemos de dar valor a coisas insignificantes que até então dávamos. Toda pessoa que passa pelo sacrifício desse tratamento passa a enxergar a vida de maneira diferente. Se é que existe um lado positivo, é esse. E eu costumo dizer, sempre que possível, que aprendi a contar a vida não de maneira progressiva. Eu não conto os meus aniversários como estou fazendo mais um ano de vida, não. Eu conto como estou fazendo menos um ano de vida. E hoje tenho 57 e se estimo chegar bem até os 80, eu tenho 23 anos de vida. E a partir do momento que nós passamos a interpretar a nossa vida dessa maneira, muita coisa perde o sentido e muita coisa ganha sentido. Aquele pequeno acidente de carro no trânsito não merece mais uma briga, não merece mais uma discussão, foi só um arranhão. Aquelas discussões, caros vereadores, muitas vezes eufóricas, perdem o sentido. E a gente passa a focar a vida em coisas que realmente importam, motivados, em alguns casos, por essa doença covarde. Eu preciso dar esse testemunho, porque eu acho que isso é muito importante. No momento que a gente pensa a vida dessa maneira, a gente passa a se unir e lutar por coisas que realmente importam, como a nossa família, a nossa paz, a nossa saúde, a nossa harmonia, a nossa união. E aí a gente começa, juntos, caminhar para o mesmo lado. E esse mesmo lado, sem sombra de dúvida, torna o lugar onde nós vivemos, a terra da Mãe de Deus, um lugar melhor para nós vivermos. Eu quase choro quando passo naquela rótula que nós friamente pintamos e vejo 2, 3 voluntárias vestidas de rosa plantando flores. Vocês não sabem o quanto isso significa para quem tem essa percepção, para quem tem esse discernimento. E eu digo, aquelas flores, além de um gesto maravilhoso de sensibilidade que vocês passam para a comunidade, não são nada perto da esperança que vocês plantam no coração de pessoas que, como nós, temos essa doença, temos essa doença covarde, que tenta nos tirar a esperança de viver, mas não conseguem, por causa de vocês. Então, caro presidente, quero te cumprimentar como amigo, como correligionário, como admirador, dizer que essa lei, se não me falha a memória, é de 8 de outubro de 16. Criada pelo nosso saudoso amigo, querido, também correligionário Carlos. Mas por que essa lei de 16 está na 3ª sessão solene? Ele realizou 2, e o senhor, de maneira corajosa, proativa e sensível, está aqui realizando a 3ª. Quero que isso seja um recado a todos os outros vereadores, não só desse mandato, mas dos mandatos que se sucederão, que assim como a nossa liga se renova, os senhores inevitavelmente se renovarão, mas deixe um recado aos próximos, que doravante jamais Tupanciretã passe um ano sem uma sessão solene, honrando essa lei e honrando o trabalho que essas maravilhosas voluntárias fazem por essas pessoas que tanto precisam.
fica esse registro nessa casa e que nós possamos estar saudáveis e vivos, seja aqui na casa como edis ou como meros espectadores, admiradores desse brilhante trabalho. Um beijo no coração de todas vocês, de todos nós, da nossa, se Deus quiser, curada, e estendo os meus votos à sua esposa, Guga, que esse tratamento seja eficaz e que ela tenha longos anos de vida, assim como todos nós, tupanciretanenses, nessa amada terra da Mãe de Deus. Muito obrigado. Bem, nós tivemos aí então a manifestação do prefeito Gustavo Werther Terra encerrando o protocolo formal, né? Logo após um vídeo foi divulgado com os presentes, a quem estava lá e quem estava acompanhando nas plataformas da Tupã com atividades do trabalho realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Os vereadores presentearam as mulheres atuantes na Liga com uma flor, símbolo da entidade, né? Enfim, foi feito todo esse cerimonial. Mas o evento cerimonialmente estava concluído, mas houve algumas manifestações fora do protocolo. Nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente recupera essas manifestações tanto da presidente da Liga, a Fátima, quanto do nosso prefeito Gustavo Werther Terra, que trouxe uma importante notícia ao final da sessão. Vamos após o encerramento do protocolo oficial, houve algumas manifestações fora protocolo, né? Dentre eles, foi convidada a falar, inclusive ela se manifestou que estava surpresa, mas que gosta muito de falar, né? A presidente da Liga, a Fátima Savian, que assim se manifestou aos lá presentes e a você na audiência da Tupã. Mas eu estava louca que me convidasse para falar. Porque numa noite tão especial como essa, nosso prefeito municipal, nosso presidente da Câmara de Vereadores, minha colega Eli, de muitos anos, desde que chegou em Tupã, e a nossa querida paciente, que nos acompanha há anos também, e estar diante dessa comunidade tão querida, que está aqui nos prestigiando, estar diante dos senhores vereadores, meus alunos, meus colegas, pessoal que a gente também já fez projetos, né? O diretor de escola e as minhas queridas companheiras, isso me deixa muito feliz. Tudo que falaram sobre a Liga é verdade. Nós trabalhamos muito na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Trabalhamos com muita gratidão, trabalhamos com muitos esforços, com muita dificuldade. Não é, prefeito? Nós temos conversado, tenho procurado o presidente da Câmara, e eu tenho a impressão que muitas coisas ainda vão mudar. É, prefeito? Então, a gente não pode perder uma oportunidade dessa diante de todos os ilustres vereadores, diante do presidente da Câmara de Vereadores, diante do nosso querido prefeito, de vir aqui abrir, escancarar as portas da Liga. Elas estão à disposição de vocês. Nos visitem, é um lugar acolhedor, ainda não é o nosso, mas tenho certeza que nós vamos chegar lá. A gente não pode desanimar. Estou prestes a completar 73 anos. Tenho muito, e não sou muito modesta, mas tenho muito contribuído com a Liga Feminina. A Liga Feminina nos anima, nos dá força, nos dá coragem. Diziam no protocolo que nós estávamos com 117 pacientes, porque o dia que enviamos para a Michele eram 117 pacientes. Ontem, nós recebemos mais 3 pacientes. Inclusive um paciente de um custo muito alto para nós. A primeira receita, R$ 1.200. Mas não vamos deixar de atendê-lo. Então, são coisas assim que nós, como presidente da Liga, como as nossas companheiras de anos, estamos aproveitando essa oportunidade, já que me deram, de nós virmos aqui pedir para os vereadores, conversar com eles, ver o que nós podemos fazer. Temos conversado com o prefeito e assim mostrado o que é o nosso trabalho. Estamos ali bem instaladas, mas precisamos mais. Precisamos colocar 119, 120 pacientes, não vou dizer todos, mas 60 de uma vez só, em um lugar que nos proporcione melhores condições a eles. E temos certeza que isso vai acontecer, porque nós temos fé, temos determinação, temos coragem.
Queremos salientar aqui, nós estamos num projeto muito bom na Secretaria da Agricultura. Um projeto que nós recebemos verduras, melado, bolacha, pão, e não é pouca coisa. São 1.000 quilos de mandioca, né, como nós costumamos falar, é batata. Então, nós temos servido muito a nossa comunidade da Liga nesse setor de alimentação. Isso é muito bom. Vem do campo, vem da terra, vem dos produtores, e nós precisamos levar esses alimentos a eles, o que estamos fazendo. O nosso amigo Antônio, lá na secretaria, trabalha muito conosco. A primeira-dama, Bárbara, que agora há pouco a Eli me dizia que ela foi nossa aluna, mas eu tenho a memória meio curta. Tu estudaste no Polivalente? Olha aí, ó. Então, é um prazer para nós, para a Eli, para mim, nós estarmos aqui diante dos nossos alunos. A Andressa eu vi nascer. Então, é uma amizade que a gente tem, além de ser companheira de liga, a gente forma aquele elo, aquela amizade, aquela sequência de abraços, de carinho. Mas, ao mesmo tempo, sentimos, às vezes, tristeza no coração. Tristeza quando não conseguimos levar tudo que queríamos aos nossos pacientes. Mas de busca aqui, busca ali, a comunidade, os companheiros da campanha da soja, nos impulsionam e nós não paramos. O objetivo da Liga não é parar. O objetivo da Liga é seguir. 46 anos, mais 10, mais 20, e vamos indo. Claro, as pessoas vão ter que mudar. Eu já estou consciente disso. E confesso aqui, aproveito mais uma vez para dizer nessa casa, a Câmara dos Vereadores, que muito me orgulha de fazer esse trabalho. Eu acho que enquanto tiver força, não que eu fique sempre de presidente, mas eu gosto de ser presidente, eu não nego. Que nem vocês devem gostar de ser vereador. Muito obrigado. Então, a gente tem essa energia, é natural. Né? Mas, então, eu aproveito para encerrar, dizendo para vocês que essa noite foi uma noite muito especial, mas uma noite que tenho certeza que a Eli não esquecerá, que o coração dela vai estar sempre lembrando disso. A Eli é uma pessoa, eu sou até... Para falar, né, nós somos comadres, fomos colegas na direção da escola, professoras, então é muito querido. E a nossa homenageada, né, muito querida, sempre conosco, sempre nos animando que a gente continue fazendo esse trabalho que nós fizemos. Temos todo o aparato, né, da secretaria, a Bárbara sempre nos convida, a gente vai lá, as demais secretarias, a educação, enfim. E não poderia, para terminar, eu quero dizer a meu amigo Caian. O Caian é um menino que se criou na minha casa junto com meu filho, são íntimos amigos. E é um rapaz que, quando mais jovem, quando gurizão, né, Caian, ele foi do Rotaract, e daí fez o primeiro projeto, né, Caian? O primeiro projeto, e falando do câncer, levando aquelas mensagens bonitas, fazendo lá na Casa da Amizade, eu lembro, no Rotary. Então, é um seguidor do pai dele, nosso amigo Carlos, que muitas vezes eu vinha ao gabinete, também consegui várias coisas com o Carlos. Então, numa sessão solene dessas, não podemos esquecer desses fatos que aconteceram na nossa vida. Muito obrigado, que a comunidade continue nos ajudando, continue nos visitando, e assim como a comunidade, o prefeito municipal, o vereador, né, não vou frouxar eles agora, e os vereadores também nos apoiando para que nós tenhamos mais coisas para vivenciar na Liga. A Liga, quando toca o hino da Liga, que a gente é acostumada a cantar lá em Porto Alegre, na Assembleia, com centenas e centenas de pessoas, a gente se emociona, por isso que eu até levantei, porque o hino nosso é uma coisa que toca no coração. Muito obrigado, senão eu vou querer ficar nessa casa falando e não vai dar. Obrigado. Bem, essa foi a Fátima Xavier, utilizando-se do microfone para se manifestar, improvisado, né? Foi após o protocolo, ela solicitou. E também o prefeito solicitou um espaço para trazer uma importante informação ao final do evento, já concluído, já tinham tirado foto oficial, feito todas as imagens lá para concluir o evento, mas o prefeito solicitou a palavra e foi-lhe concedida. Uma surpresa
minha querida Fátima, e a pedido da primeira-dama, que é uma advogada da Liga que eu tenho dioturnamente comigo, e não perderia a oportunidade, porque estou na Casa Legislativa e aproveito. Presidente Guga, estou providenciando um projeto de lei, encaminharei para cá brevemente e espero unanimidade na aprovação da cedência sem ônus para permissão de uso por 20 anos de um terreno para que a Liga construa a sua casa própria, e aproveito para lançar uma campanha que, se Deus quiser, esse ano será de uma safra muito boa e os produtores rurais, o agronegócio, poderá, mais uma vez, de maneira significativa, colaborar para que nós possamos construir a sede própria da nossa Liga de Combate ao Câncer. Apenas um recado, muito obrigado. Prefeito Acácio. Bem, esta foi a manifestação do senhor prefeito municipal, né, trazendo essa informação, isso foi fora do protocolo, né, de que o município então estará encaminhando um projeto de lei de cedência de um local, de um terreno, para que lá seja construída a sede da Liga por 20 anos de cedência sem ônus para a Liga. Esse projeto será encaminhado então para apreciação dos vereadores. Caso aprovado, estará sendo providenciado a liberação deste local. E assim nós tivemos um resumo do que foi essa sessão, que ela durou 2 horas ontem à noite e teve transmissão na íntegra pela sua Rádio Tupã. Se você tem curiosidade de rever, enfim, no portal da rádio, no canal do YouTube e no Facebook da rádio, estão lá todos esses momentos à sua disposição. E com essa informação nós vamos